E se eu te dissesse que Deus, o mesmo Deus que entregou os 10 mandamentos e disse, não farás para ti imagem de escultura, ordenou a Moisés que fizesse exatamente isso? No meio do deserto, em meio a uma praga mortal de serpentes venenosas, Deus não oferece um antídoto comum. Ele ordena a construção de um ídolo aparente, uma serpente de bronze erguida em um poste como o único meio de salvação. Esta é uma das histórias mais paradoxais e chocantes de todo o Antigo Testamento. Por que Deus usaria o símbolo do mal e da maldição como instrumento de cura? Estaria ele se contradizendo? E o mais incrível, séculos depois, o próprio Jesus Cristo usaria este evento bizarro para explicar a sua própria missão. Fique comigo, porque nos próximos 30 minutos vamos desvendar o mistério da serpente de bronze, desde a rebelião no deserto até sua surpreendente conexão com a cruz de Cristo e seu final melancólico como um ídolo chamado Neustan. Nossa história em Números 21 começa com um som familiar no deserto, o som da reclamação. O povo de Israel mais uma vez perde a paciência com Deus e com Moisés. Eles reclamam da falta de comida, da falta de água e desprezam o maná, o pão que Deus enviava dos céus. A boca que deveria ser usada para louvar a Deus estava proferindo veneno, o veneno da ingratidão, da rebelião e da incredulidade. E a resposta de Deus é um juízo que espelha perfeitamente o pecado deles. O Senhor envia serpentes abrasadoras, no hebraico, Nehashim Serafim, para o meio do acampamento. O mesmo termo, serafim, é usado em Isaías 6 para descrever seres angelicais de fogo ao redor do trono de Deus, o que adiciona uma camada de mistério e terror a este juízo. O povo que falou com veneno agora morria pelo veneno. Desesperados e reconhecendo seu pecado, eles clamam a Moisés por uma solução. Moisés ora, e a solução de Deus é no mínimo estranha. Ele não remove as serpentes, ele não provê um remédio de ervas. Ele ordena a Moisés: faze uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? Aqui está o grande paradoxo. Como isso não viola o segundo mandamento? A resposta está no propósito do objeto. A serpente de bronze não deveria ser adorada. Ela não tinha poder em si mesma. Ela era um ponto focal para a fé e a obediência do povo. A cura não vinha do bronze, mas do ato de confiar na palavra específica e aparentemente ilógica de Deus. Para ser curado, um israelita moribundo precisava admitir sua impotência, desviar o olhar de sua ferida e de seus próprios esforços e olhar com fé para o remédio que Deus, e somente Deus, havia providenciado. Era um ato de humildade e submissão. Por séculos, esta história permaneceu como um dos eventos mais peculiares do Pentateuco. Até que, em uma noite em Jerusalém, em uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos, o próprio Jesus revela seu significado profundo. Em João 3,14, Jesus diz: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esta é a chave de tudo. A serpente de bronze era uma tipologia, uma sombra profética da cruz. Vamos analisar os paralelos incríveis. Ambos foram levantados para que todos pudessem ver. Ambos lidaram com a maldição. A serpente era o símbolo da maldição que estava matando o povo. Na cruz, Jesus se fez maldição por nós, como diz Gálatas 3,13, tomando sobre si o veneno do nosso pecado. A cura vinha por um olhar de fé. Os israelitas olhavam e viviam fisicamente. Nós olhamos para Cristo crucificado em fé e vivemos eternamente. Era o único remédio. Não havia outro jeito de ser salvo no deserto, assim como Jesus é o único caminho para a salvação. A serpente de bronze, o símbolo do pecado e do juízo, se tornou a prefiguração do evento onde o pecado e o juízo seriam vencidos para sempre. A história da serpente, no entanto, tem um epílogo triste. O que aconteceu com aquele objeto de bronze? O livro de 2 Reis, capítulo 18, nos conta que, 700 anos depois, nos dias do rei Ezequias, os israelitas ainda guardavam a serpente de bronze. Mas eles não a viam mais como um memorial da graça de Deus. Eles haviam transformado o símbolo em um ídolo. Eles a nomearam Neustan e queimavam incenso a ela. O povo começou a adorar o objeto de cura em vez do Deus que curava. O justo rei Ezequias, em sua reforma espiritual, teve que destruir o que Moisés havia criado. É uma lição poderosa. Qualquer coisa, mesmo um símbolo ordenado por Deus,
pode se tornar um ídolo em nosso coração se tirarmos nossa fé de Deus e a colocarmos no próprio símbolo. A jornada da serpente de bronze é fascinante. Ela nasceu como um teste de fé no meio do juízo divino. Tornou-se uma das mais claras profecias sobre a obra de Jesus na cruz em todo o Antigo Testamento. E, por fim, terminou como um ídolo que precisou ser destruído, nos alertando sobre a nossa tendência de adorar a criação em vez do Criador. A lição final é a mesma do deserto. A salvação não está em nossos rituais, em nossos objetos ou em nossos méritos. Está em desviar o olhar de nós mesmos e olhar com fé para aquele que foi levantado por nós. Qual aspecto desta história mais te impactou? A conexão com a cruz de Cristo ou o perigo de um símbolo se tornar um ídolo? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. E se você gostou desta análise profunda, inscreva-se no canal Fiel Play e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos mergulhos na riqueza da Palavra de Deus. Muito obrigado por assistir. Fique na paz e até o próximo vídeo.